Jesus. Capítulo 3. Os que puderem ficar em pé, nós agradecemos. A maioria estão em pé. Tem alguns apenas assentados, mas se puder ficar em pé, em reverência a Deus, a palavra de Deus, nós agradecemos e Deus te abençoará. Vamos ler, meus irmãos, capítulo 3. Ouvintes de casa, abram suas Bíblias no capítulo 3 do livro de Jonas. Hoje nós vamos saber qual era o pecado dos ninivitas, que Deus queria destruir a eles e a cidade toda. Hoje vamos descobrir e saber qual era o pecado tão grande daquele povo, que Deus queria destruir a eles, como destruiu Sodoma e Gomorra. Vamos ler Jonas capítulo 3, verso 1 a seguir. Jonas prega em Nínive o arrependimento dos ninivitas. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade, em 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho do dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se de saco, desde o maior até ao menor, porque esta palavra chegou ao rei de Nínive, e levantou-se do seu trono e tirou de si os seus vestidos e cobriu-se de saco e assentou-se sobre a cinza e fez uma proclamação que se divulgasse em Nínive por mandado do rei e dos grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhe dê pasto, nem bebam água, mas os homens e os animais estarão cobertos de sacos e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, e de sorte que não pereçamos. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhe faria, e não o fez. Podeis assentar. Amém. Irmãos e ouvintes, glória a Jesus, glória a Deus. Aqui nós vemos, irmãos, é que o pecado de Nínive era uma violência terrível. Todos os escravos que eles levavam de outros países, eles arrancavam os olhos. Primeiro furavam os olhos para doer bastante. Se imagine qualquer coisa na nossa vista, quanto incomoda. Eles furavam os olhos
é daqueles que eles levavam escravo de outros países. Eles cortavam-lhe as orelhas, cortavam-lhe as mãos, a pessoa viva, cortavam-lhe os pés, a junta dos pés, serravam os ossos, e a pessoa ia morrendo aos poucos, se esvaindo em sangue e dores. Era um povo cruel, de uma maldade incrível. E a maldade desse povo chegou à presença de Deus. Oh, meu Deus, aleluia. E Deus então falou a Jonas: eu não suporto mais a violência dos ninivitas, Jonas. Vai a este povo agora, Jonas. E diz que as suas cidades serão submersas. E era uma tão grande cidade que em um dia só não teria condições de percorrer toda ela. Por aí os ouvintes podem sentir e perceber a grande população que existia na cidade de Nínive. Mas a maldade era tremendo. Que coisa terrível, irmãos. A pessoa gritando de dores, e ele serrando os seus ossos, cortando, arrancando os seus olhos, cortando as suas mãos, os seus braços. Aleluia, meu Deus. Este era o pecado terrível daquele povo. E depois que eles tinham milhares e milhares de cabeças daqueles escravos que eles levavam de outras nações, que haviam sido assassinados cruelmente por eles, eles faziam aquelas grandes pirâmides das cabeças daqueles cadáveres que eles matavam cruelmente. Eles faziam as grandes pirâmides na cidade de Nínive. Este era o pecado cruel que Deus não suportou. Que Deus não suportou. Eu acho que até nem mesmo os irmãos obreiros saberiam que era este o pecado, a violência dos ninivitas. Quem dos irmãos não sabia? Quem dos irmãos não sabia? Com razão. A Bíblia só diz aqui, nós lemos aqui, que eles usavam de muita violência, mas qual era o tipo de violência? A palavra não diz no texto que lemos, só diz que eles eram violentos. Então, meus irmãos, eles serravam os pés das pessoas, serravam as mãos, os braços, furavam os olhos, arrancavam-se as orelhas, enfim, tudo isso a sangue frio. E este pecado foi tão cruel que Deus não suportou. E Deus falou com Jonas a primeira vez. Jonas, como homem, como nós, teve medo. Deus precisou falar pela segunda vez. Glória a Deus, aleluia. Disse: Jonas, vai pregar a Nínive, como eu já mandei. Glória a Deus, aleluia. Glórias a Deus. E Jonas saiu, mas tomou o navio em outra direção, a Tarsis. Não, Nínive ficava em outra banda. E ele tomou o navio contrário, porque o fogo ficou com medo, porque eles eram cruéis, eles não poupavam. Esse povo, meus irmãos e ouvintes, eles eram da Assíria, ou seja, eram assírios. Era um povo cruel, terrível, meus irmãos. Então, depois que houve aquela grande tempestade no mar, que Jonas foi lançado no mar, como os irmãos conhecem a palavra de Deus, e o grande peixe engoliu ele, sendo uma baleia, levando ele até a praia da cidade de Nínive. Depois de 3 dias e 3 noites que Jonas, o profeta de Deus, esteve no ventre da baleia, foi lançado pela mesma baleia nas praias de Nínive. E diz que Jonas percorria um dia, anunciando ao povo que dentro de 40 dias
Deus iria destruir a cidade por causa da maldade que eles estavam usando, porque eles estavam com as mãos ensanguentadas, de assassinar, cruelmente, aqueles escravos de outras nações. Meus irmãos, vocês imaginem quantos milhões eles matavam desta maneira, a ponto das cabeças daquelas pessoas servir, faziam pirâmides, irmãos, como de pedras, como tem no Egito, aquelas grandes pirâmides de pedras, que os escravos israelitas faziam aquelas grandes pirâmides de pedra, assim eles faziam em Nínive, as pirâmides da cabeça, ou seja, o esqueleto da cabeça daqueles escravos eles faziam na cidade de Nínive. Era uma cidade terrivelmente temida por todas as nações, porque não tinha um que eles levasse, que eles não usasse de tal crueldade. Mas Jonas chegou lá, mandado por Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. E agora Jonas, ao sair, talvez até mal cheiroso, do ventre da baleia, já saiu clamando e gritando pelas ruas, dizendo: se vocês não abandonarem a violência, se vocês não deixarem de cortar as mãos dos escravos, se vocês não deixarem de furar os olhos dos escravos, aleluia, se vocês não deixarem de cerrar os pés dos escravos que há na cidade de vocês, que entraram na vossa cidade, se vocês não deixarem desta violência brutal, aleluia, Jesus, aleluia, Senhor, Deus irá destruir toda a cidade. Aí caiu o temor, porque a palavra era ungida. A palavra não era o homem falando, era Deus falando através da boca do profeta Jonas. Aleluia, 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 oh glória a Deus. E Jonas, eu creio, dizia: vocês são sanguinários, vocês estão matando todo mundo. Olha as pirâmides, as grandes pirâmides da cabeça de quem vocês mataram cruelmente, e Deus agora vai requerer de vocês. Agora chegou a vez de vocês perecerem. Irmãos, Jonas pregou um dia, correu uma primeira parte da cidade, o segundo dia correu outra parte da cidade pregando, e o terceiro dia ele concluiu toda a pregação em toda a cidade, e até o rei da grande cidade de Nínive ficou sabendo que Deus ia destruir a cidade. E agora, então a pregação era esta de Jonas: se eles não se arrependessem desta violência cruel e terrível, não deixassem de matar os escravos, eles iriam também perecer. Então teriam que se arrepender, e dentro de 40 dias Nínive seria destruído. E o rei agora rasgou, ou seja, tirou as suas vestes reais, tirou a sua grande coroa de ouro da sua cabeça, tirou aquelas roupas finíssimas de linho e se vestiu de saco, nos diz a palavra, e se prostrou na cinza, se prostrou sobre a cinza. E agora o rei conclama a todas as autoridades que também anunciasse a todo o povo, a todos pequenos e grandes, homens e mulheres, jovens e crianças, animais e aves, enfim, todos os seres viventes da cidade de Nínive,
teriam que jejuar 7 dias, arrependidos, para que, se por Deus, porventura, viesse a arrepender-se do que tinha falado, do que tinha prometido, de destruir a cidade dos ninivitas. E a palavra diz então que este jejum foi conclamado pelo rei, pelas autoridades da cidade de Nínive, e desde o rei até o mais humilde, até os animais, tiveram que se prostrar perante a cinza, e não comeram e não beberam água 7 dias e 7 noites. E diz a palavra que, apesar daquele povo ser um povo violento, que estava com as suas mãos cheias de sangues, daqueles sangues inocentes, possamos dizer, aleluia, Jesus, e Deus se compadeceu deles, e viu as suas boas obras de arrependimento. Nos diz o texto sagrado que ele viu as suas boas obras, e Deus se compadeceu dos ninivitas. Oh, glória a Deus, aleluia, e perdoou eles, para que eles, aleluia, continuassem a viver. Mas Jonas não gostou da decisão que Deus tomara, e dissera: Senhor, tu não prometera que em 40 dias Nínive seria destruída? Como irei destruir, o Jonas? Eles estão arrependidos agora. Veja que nesses 40 dias, Jonas, eles não mataram ninguém mais, eles não furaram o olho de nenhum mais dos seus escravos. Olha que nesses 40 dias, Jonas, eles não cortaram mais os pés de nenhum daqueles de outras nações. Aleluia, glórias a Deus. Como não irei me compadecer, Jonas? Como não irei perdoar, se faz 7 dias que eles estão em jejum, arrependidos dos seus pecados? Glórias a Deus. Irmãos, vejam, observem, que era um povo ímpio. Não era um povo, não era ninguém ali de Israel e Nínive, ali só estava Jonas. E Jonas mesmo não jejuou, viu, meus irmãos? Mas aquele povo ímpio, cruel, aquele povo sanguinário, jejuaram a Deus, aleluia, e Deus se compadeceu deles. Veja, irmãos e irmãs, que o jejum muda o plano divino do nosso Deus, muda o plano divino do nosso Deus. O jejum faz com que Deus se compadeça dos ímpios. Glória a Deus, aleluia! Glória a Deus, aleluia! Irmãos e ouvintes, aqui nós podemos notar que o jejum, arrependido dos seus pecados, move a mão de Deus, muda o plano divino, pois o plano de Deus era destruir, porque não tinha mais conserto aquela cidade, como Sodoma e Gomorra foi destruída, porque não teve conserto, não creram na pregação de Ló. Meus irmãos, também nos dias de Noé foram destruídas porque não aceitaram. Se eles tivessem se arrependido, irmãos queridos, como se arrependeram os ninivitas, que era o povo assírio, meus irmãos, eles teriam, meus queridos irmãos, subsistido até o dia de hoje, nos diz a palavra, mas não se arrependeram nos dias de Noé. Noé pregou 120 anos, não foi 3 dias. Jonas pregou apenas 3 dias, meus irmãos. Noé pregou 120 anos para aquele povo, e o povo não se arrependeu. Então Deus destruiu, e Deus ia destruir, meus irmãos, também com água a cidade de Nínive. Embora, meus irmãos, Deus não destruiu naquela época, porque aquele povo se arrependeram, mas depois os filhos, o neto daquele povo, continuaram com a mesma violência, seguindo aquela mesma lei cruel do país,
E 200 anos depois, Nínive foi submergida pelas águas, e todos vieram perecer, igual pereceram o povo nos dias do dilúvio. Então, meus queridos irmãos, nosso Deus não é brincadeira. Se continuamos arrependidos, o pacto de Deus continua para conosco. Mas se deixamos o pecado entrar em nossa vida, acaba o pacto de Deus. Esta foi a grande verdade, irmãos. Pois até mesmo a enciclopédia, a pequena enciclopédia que nós temos aqui na livraria, fala sobre isto, meus irmãos, que depois de 200 anos, o rio que margeava a cidade de Nínive, veio, meus irmãos, se transbordar de tal maneira, e submergiu toda a cidade, e morreram todos os habitantes de Nínive. Porque o que Deus fala, meus irmãos, Ele cumpre quando nós continuarmos arrependidos. Então não se engane, meu irmão, minha irmã, minha ouvinte de casa. Você que era um sanguinário, era um viciado, era um adúltero, era um abominável diante dos olhos de Deus. Quando você permanecer arrependido, o pacto de Deus continuará com você. Mas se você voltar ao pecado, Deus deixa o pacto, Deus quebra o pacto, aleluia! E a mão de Deus irá pesar, como pesou 200 anos depois, sobre a cidade de Nínive. Então, amados irmãos e ouvintes, amadas irmãs e ouvintes de casa, é necessário o jejum a Deus. O jejum de arrependimento foi o que houve lá na cidade de Nínive. O próprio rei deixou as suas roupas reais, arrancou a sua coroa de ouro e se prostrou perante o Senhor Deus dos exércitos sobre a cinza. Ah, meus irmãos, mas por cerca de quase 200 anos, nunca mais nenhum estrangeiro foram cortado as suas pernas, seus pés, as suas mãos, nem arrancado as suas orelhas, nem furado as suas vistas, nem não morreram mais, vamos dizer assim, de hemorragia, porque a maior alegria daquele povo ninivita era ver sangue correr no chão. E eles faziam isto para a pessoa derramar sangue, e a ponto, meus irmãos, de escorrer. Era a cidade sanguinária, era a cidade manchada do sangue das criaturas humanas. Mas Deus impediu a loucura daqueles endemoniados. Deus impediu, aleluia, pela pregação da palavra de Jonas, aleluia. Deus repreendeu. Deus abençoe a igreja. Diz assim, irmãos, escute bem. Jonas capítulo 3, verso 5 diz: os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram o jejum, e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. Então aqui nós vemos que houve a proclamação do jejum. Amados irmãos e irmãs, e este jejum é tão necessário também em nossos dias. Para quê? Para que os ímpios se convertam das suas violências, dos seus vícios, se arrependam dos seus pecados e se convertam ao Deus de Jonas, que senão ele destruirá, senão ele destruirá o ímpio. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. E é necessário, irmãos e irmãs, que jejuemos quantas vezes por semana pudermos, para que os ímpios não sejam destruídos, como iam ser destruídos aqueles homens de Nínive, porque eles não criam em Deus. Os que criam não obedeciam, eram homens violentos, eram homens agressivos. Eles, quando viam provavelmente a pessoa se esvaiando em sangue, naquela hemorragia, morrendo aos poucos ali, eles riam, eles faziam festa e diziam: mais uma cabeça na pirâmide, é da cabeça dos escravos. Mas Deus que é justiça, este Deus a quem compete a vingança, o juízo e a justiça. Glória a Deus, aleluia! Oh, glória a Deus!
não tardou em dar a repreensão, mas bem que eles aceitaram a palavra, senão eles seriam já destruídos dentro de 40 dias. A cidade de Nínive não iria subsistir mais. Vocês já pensaram, irmãos, que medo deve ter tido mesmo Jonas? Todos que entravam na cidade não ficavam um vivo. O que não fosse da descendência deles, os que não fossem assírios, todos eles teriam ser cortados os pés, arrancados os olhos, cortado as mãos. Talvez muitos não morriam na hora, iam se esvaindo em sangue, na hemorragia de sangue, pelos cortes terríveis. Arrancavam os olhos, furavam os olhos, enfim. Era a maior crueldade, meus irmãos. Era a maior tortura que eles faziam a todos que lá chegavam. Ah, meus irmãos, precisava crer muito que tinha sido Deus que tinha falado. Jonas, até em parte, como homem, como nós, ele fugia de medo, porque ele sabia que eles não perdoavam ninguém dos israelitas que lá tinham ido. Eu creio que já muitos profetas de Deus tinham ido lá e tinham sofrido o mesmo dano, tinham sido martirizados, mas agora era uma ordem especial do Deus Criador. Agora o clamor daqueles assassinatos, o clamor daquele povo assassinado chegou perante Deus, aleluia. Tão violentas, tão armadas de unhas e dentes para se vingarem, ou às vezes para derramar até sangues daqueles que nada tem a ver com a política, nada tem a ver com o assunto. Ai dos tais, que o pecado dos tais também eu creio que já está chegando perante Deus. E embora já tenha chegado perante Deus, Jesus está dizendo: ó Pai, tenha paciência um pouquinho só, por causa dos escolhidos. Tenha um pouquinho só de paciência, ó Pai, por causa daqueles que ainda vão me aceitar. Glória a Deus, aleluia! Oh, glória a Deus! Glória a Deus, aleluia! Porque este Deus de Jonas é o Deus a quem compete a justiça, o juízo e a vingança sobre todos aqueles que não se arrependerem dos seus pecados. Você diz: mas eu não mato um missionário, eu não roubo, se eu posso fazer o bem eu não faço mal, como só isto fosse pecado diante de Deus. A Bíblia nos mostra que os viciados não terão parte com Deus nos céus. A Bíblia nos mostra que o fumar é pecado, que o tomar bebidas alcoólicas é pecado, que o jogar é pecado, que as irmãs usar pintura é pecado, que as irmãs usar roupas de homem, calça comprida é pecado, que as irmãs cortar a ponta do cabelo é pecado. Enfim, a Bíblia mostra, meus queridos irmãos, que até comer sangue é pecado, até comer carne sufocada é pecado. A Bíblia nos mostra. Imagine as demais coisas que o mundo oferece. Imagine, ouvintes, quanto pecado há na vida da humanidade. Mas Jesus, o Salvador da nossa alma. Que coisa interessante. Deus ia destruir a cidade em 40 dias e 40 noites. Moisés recebeu a lei no Monte Sinai em 40 dias e 40 noites. Elias jejuou 40 dias e 40 noites. Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. E a cidade de Nínive ia ser destruída 40 dias e 40 noites. Entre 40 dias e 40 noites. Jesus, depois que ressuscitou dos mortos, teve 40 dias e 40 noites com os apóstolos aqui na terra, depois que ressuscitou dos mortos. Impressionante, não, ouvintes? Glória a Jesus! É pena, irmãos, que a hora não permite eu falar mais. Mas aí está o grande pecado de Nínive, então, irmãos e ouvintes. O pecado que chegou até Deus foi a violência terrível. E dos sodomitas, meus irmãos, qual foi o pecado que chegou até Deus?
nós vemos 3 épocas, 3 povos sendo destruídos: os ninivitas, os sodomitas e o povo do mundo nos dias de Noé com o dilúvio. Quais seriam os pecados, meus irmãos? Nos dias de Ló, sabemos, irmãos, que era a prostituição, eram os sodomitas, eram os homens afeminados, como há em nossos dias. Esse pecado terrível e cruel chegou até Deus, e Deus então mandou enviar os anjos para tirar Ló depressa da cidade de Sodoma, que dentro de minutos mais Deus ia mandar fogo, ia chover fogo sobre Sodoma, fogo choveu. Glórias a Deus, glória a Jesus. E dos dias, irmãos, de Noé, qual era o pecado? Diz que comiam, bebiam, casavam e davam-se casamento. O maior pecado dos dias de Noé era a bebedice. Era homens, mulheres embriagadas, comiam, bebiam-se e davam-se casamento, se amigavam. Nunca se viu tanto amigados como há em nossos dias. A estatística, meus irmãos, esses dias eu ia ligado na Rádio Universo, para casa, nas ondas curtas dela, ouvindo o nosso programa. Quando se encerrou, meus irmãos, eu deixei na hora, estava na Voz do Brasil, ligado, eu estava na Universo, eu deixei na Voz do Brasil, e eu vi a estatística da quantia de pessoas amigadas. 48% se separam de casais, isto é, por ano. 40% por ano, 12% por ano a desquite, neste ano que passou, 12% desquite, e 46% se separam sem se desquitar. Um vai para um lado, outro para outro, e abandona os filhos e fica por isso mesmo. Então nós vemos um total de 58% dos lares separados. E se estão separados, a maioria estão amigados. Era o pecado que havia, irmão, nos dias de Noé. Era a maior número amigados. E este pecado de adultério, este pecado perante Deus, Deus não suportou. Era o pecado também de comedice, era comer demais, glutonaria. Hoje em dia, meus irmãos, homens só falam em comer comida em banquete, coisa e tal, e coisa semelhante, não é? Satisfação da carne. Bebedices, era o maior pecado, vocês leiam, para vocês verem que diz que comiam, bebiam, casavam-se, divertiam-se, pulavam e davam-se em casamento, se divertiam. E qual é o maior pecado dos nossos dias? É a diversão ou não é? Nós vemos em todo lugar a diversão tomou conta. Então vocês não tenham dúvida, irmãos e ouvintes, que assim como foi nos dias de Noé, disse Jesus que será a vinda do Filho do Homem também. Então nós estamos vivendo, irmãos, os 3 tipos de maldades daqueles povos que foram destruídos. Nínive era a violência, que cortavam os braços, os pés, furavam os olhos de sangue frio, para ver a pessoa morrer aos pouquinhos da hemorragia. Que maldade terrível. E naquela hora eles sorriam, faziam festas, se banqueteavam. Nós vemos da cidade de Sodoma, irmãos queridos, eram os homens afeminados, era o grande número de homens afeminados. E em nossos dias tem havido homens afeminados? E quanto tem na cidade grande, ouvintes? Nós vemos saindo até, diz que por aí, até nas capas de revistas, até em revistas por aí diz que saem os homens afeminados. Então foi o pecado que chegou perante Deus, irmãos. Olha, a AIDS, diz que a enfermidade que mais atinge é esse tipo de pessoas. Então nós vemos que os pecados, os 3 tipos de pecados que Deus não suportou, são existentes em nossos dias. A violência, quantos aí ladrão matando um outro, matando pessoas sangue frio, nas ruas. Quem já notou isto? Quem já notou esta violência terrível? O pecado tem chegado diante de Deus, mas Jesus está dizendo: Pai,
Espera um pouquinho só, Pai, por causa dos escolhidos, por causa daqueles que hão de me aceitar ainda, Pai. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Jesus! Deus abençoe a todos. Ouvintes, eu lamento por não poder continuar a meditar sobre o valor extraordinário do jejum. Era um povo ímpio, um povo idólatra, um povo sanguinário, jejuaram arrependidos, e Deus se compadeceu, irmãos. E Deus não irá se compadecer de você, meu irmão, que já é um crente arrependido, que já é uma crente arrependida dos seus pecados? Ou muito mais ainda, Deus irá se compadecer de ti. Que Deus fale o teu coração agora. Deus seja glorificado na tua vida, através do jejum, do temor, da obediência. Deus seja glorificado através do teu arrependimento sincero para com Deus. Deus abençoe. Por favor, venha aqui à frente, todas as pessoas que não são crentes, para nós orarmos por vocês. Todos que não são crentes, venham à frente, por favor. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Cantemos com muita alegria, dizendo que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Cantemos com muita alegria, dizendo que só o Senhor é Deus. Amém, Jesus. Toda a igreja em pé, vamos orar ao Deus dos céus, ao Deus de Jonas. Vamos orar em nome de Jesus. Jesus está lá à direita do Pai, para interceder por todos nós agora, como advogado de nós miseráveis homens. Os crentes desviados, venham à frente também, todos os crentes desviados. As crentes desviadas, venham depressa à frente também. Todos dando glória, glória, glória a Deus. Glorioso Deus, maravilhoso Pai, o Senhor que nos suportou esses três tipos de pecado dos dias de Noé, Senhor, que as diversões mundanas que o mundo oferece, as bebedices também, o Senhor não suportou nos dias de Noé a prostituição, meu Deus. Nos dias de Ló, Senhor, o Senhor não suportou o pecado dos sodomitas, que eram homens afeminados, ó Deus. Nos dias também, ó Senhor, de Jonas, dos ninivitas, Senhor, era o pecado do derramamento de sangue. Esses pecados, Senhor, dos nossos dias são os mesmos, do derramamento de sangue, ó Deus poderoso, não só do derramamento de sangue, mas dos homens afeminados, ó Senhor, Senhor, ó Deus também, das diversões mundanas e das prostituições, e do povo amigado dos dias de Noé, ó Senhor, o mesmo dos nossos dias. E o Senhor diz na sua palavra, como foi nos dias de Noé, será também, Senhor, na tua vinda, Jesus. Por isso, teu povo está em jejum conosco. Oh, meu Deus, para o Senhor se compadecer do ímpio pecador, do ímpio cruel, Senhor. Oh, meu Deus, oh, meu Pai, compadece de todos, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Ouvintes de casa, aceitem a Jesus, ouvintes. Aí mesmo no teu trabalho,
aí na tua casa, enfim, aonde está nos ouvindo, aí mesmo, aceite a Jesus agora, arrependa como se arrependeu o povo de Nínive, e Deus irá se compadecer de todos vocês também, que arrependidos aceitarem a Jesus agora. A maior prova do teu arrependimento, ouvinte, é aceitar a Jesus como teu Salvador pessoal. Aí mesmo onde está me ouvindo, não importa o local, o que importa é a tua decisão sincera de arrependimento para com Deus agora. Pela vossa decisão, levante as mãos para a frente, igreja. Vamos orar por todos que aceitaram a Jesus. Todos dando glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, olha aqueles milhares e milhares de ouvintes, ó Deus, que te aceitaram agora, lá nos seus lares, ó Deus. Perdoa os seus pecados, salva as suas almas, Senhor. Escreve seus nomes nos céus, no livro da vida, meu Deus. Sala com teu sangue, Jesus, para o grande dia da vida eterna, porque nós cremos no perdão e na salvação de todos aqueles que te aceitaram agora, daqueles que reconciliaram com o Senhor. Nós recebemos a todos como membros da nossa igreja. Deus é amor. Confirma, Deus, a bênção e a vitória em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, Jesus. Olha aí, tá vendo, irmãos, que o inimigo não resiste? A decisão, quando é arrependimento, é feita com sinceridade. Quem quer despedir dos ouvintes para depois nós orarmos pelas pessoas possessas? Vamos despedir dos ouvintes, todo mundo dizendo bem forte: que dê-lhe a força do pulmão, irmãos, todo mundo. A última vez. Ouvintes, fiquem todos na paz de Jesus, orando e jejuando ao nosso favor. Alô, estúdio, alô, estúdios.